Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um tema. Hoje, o Senhor ressuscitando a saciedade no meio de nós. Para conosco, a saciedade. Eu convido você que está com a palavra de Deus a abrir comigo no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 30. Convido você a meditar comigo, a abrir sua Bíblia e meditar a palavra de Deus, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Capítulo 6 de São João, versículo 30. Perguntaram-lhes: que milagres faz tu, para que vejamos e creais em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai. E quem vos dá o verdadeiro pão do céu? Porque o pão do céu é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre este pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me verdes e não credes. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos meditando 40 dias de Jesus ressuscitado. Na sua morte, no Calvário, colocado no sepulcro, e depois de 3 dias ele ressuscita. E ele anda 40 dias no meio do povo. E nesses 40 dias, até a sua ascensão, a sua subida aos céus, nós vemos que ele ensinou, que ele falou. E a igreja, ela tira esses textos para nos trazer a sabedoria da palavra de Deus. E neste evangelho de hoje, o Senhor está num contexto explicando do pão, da multiplicação dos pães. O povo questiona Jesus sobre o pão que Moisés deu. E aqui Jesus ele vai falar para nós hoje, neste tema, Jesus ressuscitando a saciedade. Quantos temas nós vimos, temas muito maravilhosos, mas hoje o Senhor quer saciar a nossa sede e a nossa fome. O autor do livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, Moisés Rocha, ele traz para nós uma sabedoria dentro desta palavra que muitos não têm visto. Jesus se apresenta como o pão que mata a fome e é como a água que mata a sede. Nós lemos no texto. Ele não está falando sobre a Eucaristia, ele está falando sobre a pessoa dele. Maravilhoso discurso, parece que o desejo é perguntar: o que mais eu preciso para fazer que creiam em mim? Vocês dizem que Moisés deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que sou eu. E acrescentou: quem tem fome e sede, vem a mim. Jesus se apresenta como uma pessoa que mata a fome e a sede. Portanto, é Ele quem sacia, Ele é a fonte da nossa saciedade. É Ele que nos sacia. Então, primeiro ponto nós temos que tirar isso. É Jesus que nos sacia. Observamos em outro evangelho o diálogo entre Jesus e a cananeia. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele era o pão. E de repente aparece uma cananeia que não professava fé. Disse estar com problemas com sua filha, e Jesus diz a ela que não seria justo tirar o pão da presença dos filhos para dar aos cachorrinhos. O pão, no caso, era ele mesmo, a sua pessoa. Em outro diálogo, Jesus conversa com a samaritana em seu evangelho, São João. Diz que é verdade que os seus primeiros pais beberam da água que Moisés feriu a rocha, mas morreram. Mas quem beber da água que eu dar, nunca mais voltaria a ter sede. A água, no caso, era ele mesmo, a sua pessoa. Esse Jesus de Nazaré, pão e água, caminha conosco, ressuscitado. É o único que pode saciar e matar a nossa fome, a nossa sede, enquanto todos os sentidos. Porque temos tanta fome, tanta sede, quanto foi expulso do Éden, o ser humano foi privado da face de Deus. O ato de pecar colocou o ser humano num vazio existencial, como fala Santo Agostinho.
As pessoas se enganam tentando preencher os vazios nos vícios, nos jogos, nas apostas, na compulsão de comprar, de comer, sexualidade desregrada, na pornografia e em outros problemas, autoimagem e tantas outras coisas que nós vemos as pessoas tentando se saciar. Não estão satisfeitas com móveis, com a casa, com o que se relaciona consigo mesma. E assim por diante. O vazio é preenchido? Não. Porém é viciante devido à sensação de conforto. Então, quando nós estamos nesses vícios, nesses pecados, nos dá uma sensação de conforto. Por isso que é tão viciante. Enquanto isso, Jesus apresenta ao ressuscitado entre nós como uma proposta eficaz para resolver tudo isso em nós. Fomos tecidos por Deus, fibra por fibra, no seio da nossa mãe. O Pai conhece cada fio de nossa cabeça, por isso está contabilizado por Ele. O nosso nome está escrito na palma de sua mão, está escrito no livro da vida. Foi Ele que nos ensinou a andar. Jesus está oferecendo, pois sabe que pode nos saciar a nossa fome, a nossa sede. Ele é. Quando Jesus deixa claro que Ele é o pão e a água, remete-nos à principal necessidade básica do ser humano. Irmãos, qual é a nossa necessidade básica? Comer e beber. Então ele fala, Ele é a necessidade básica, Ele é tudo que nós precisamos. Ele não nos obriga, mas nós sabemos que é nele e é Ele que precisamos. Para nos manter vivos, que comer e beber, podemos até ficar uns dias sem pão, sem água, mas nem muito tempo. Pois percebemos Jesus entra completamente no mistério humano, para dizer que sendo Ele o pão e a água, supre nossas necessidades humanas de vida terrena, mas também da vida eterna. Com certeza estamos passando por um deserto, como no Salve Rainha. Chegamos a uma terra, num vale de lágrimas. Talvez não conhecemos um deserto, mas nos livros e filmes o que assistimos, percebemos que o maior desespero das pessoas no deserto é encontrar água. Muitos estão morrendo nesse deserto e com fome e sede, mas o pão e a água nos foram apresentados. Davi já explicava isso no Salmo 42. A minha alma tem sede do Deus vivo. E se é um Deus vivo, já é prelúdio de Jesus Cristo ressuscitado. E continua dizendo que tem sede como a corça anseia pelas águas, ainda inconsciente, em uma busca desesperada, já exausta por procurar saciar esta sede, esta fome. É assim que nós encontramos agora. O profeta Isaías já dizia: todos vós que têm sede, vinde a mim as nascentes, vinde comprar trigo e leite sem pagar. Água já vimos em outros textos, mas o trigo citado serve para quê? Para fabricar o pão. Já no Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 37, Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Vai além de que até agora falamos, não somente matar a sede, mas transbordar com uma nascente dentro de nós, fresca e sem fim. Jesus mesmo diz no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 13, que quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber desta água que eu vou vos dar, nunca mais terá sede. Está dizendo que a água que entra pela boca faz ter sede novamente, horas depois. Mas quem beber da água que ele vai dar, que é Ele mesmo, nunca mais terá sede. O nome disso é saciedade espiritual. Percebemos que precisa haver um esforço, um desejo da busca de encontrar a resposta. 2000 anos se passaram e as pessoas ainda não conhecem Jesus. Muitas vezes porque elas não buscam, mas apenas aquilo que Ele pode oferecer. Podemos receber durante a vida inteira muitos milagres, curas, vitórias, mas sem conhecer e experimentar Jesus Cristo. Mesmo com todos os benefícios, continuaremos no sentido de uma pessoa vazia, porque não comeu e nem bebeu a água que sacia. Que forte, não, irmãos? Isto é tão sério que então o Papa João Paulo II, hoje santo, diz no ano 2000 que precisamos evangelizar os batizados. Significa uma grande percentual dos cristãos ainda não conhecem Jesus pessoalmente. Por isso que tanta gente dado contra-testemunho dentro da igreja, porque estão dentro das paredes do templo, às vezes cumprindo religiosidade,
ou as leis que aprendeu, mas não sabe quem é Jesus. Ele criticou isso em algumas pregações. Seria tão bom que se cada católico sentisse o cheiro de Jesus, escutasse a sua voz na intimidade, estabelecesse com ele uma relação de amor total. Pela falta disso, tem gente que come com sede, com fome. Também dentro da igreja estamos vivendo uma geração interesseira, quando parte das pessoas associa-se à fé nas necessidades externas e nos caprichos, e não a um culto de amor enquanto estivermos atrás dele para dar, e não a pessoa dele. Teremos fome e sede por não descobrir quem ele é. Vamos avançar para as águas mais profundas. É hora de elevar o nível da nossa fé, de sairmos da superficialidade e elevar um degrau. Isso não significa que estamos vivendo um estado ruim. Digo que se Deus quer mais de nós, eu também sei. Mas quando Deus quer mais de mim, eu também quero mais dele. Eu passei anos da minha vida jejuando, não para conseguir uma libertação, uma vitória, mas dizendo ao Senhor que eu desejava rasgar o santuário do véu do santuário e chegar ao Santo dos Santos, onde estão os mistérios. Muitas coisas que sei, não li num livro, foi o Senhor que me contou ao pé do ouvido. Jejuar, rezar o rosário, acordar na madrugada para orar, subir ao monte, tudo, o único objetivo é que conhecer mais de Deus, sentir a sua presença, possuir a sua graça. Aqui ele vai trazer para nós a referência do Apocalipse 3:20, aonde o Senhor que está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, em que entrarei, farei morada, cearei. O Filho e o Pai moram dentro de quem abre a porta. É mais que saciar a fome e sede, tornar-se uma morada da Trindade. Não somos pagãos se bebemos a água suja e comemos dos pães apodrecidos, de onde se alimentam os ímpios. Assim, alguma coisa está errada conosco. O pecado, o mudanismo, as falsas amizades, o desequilíbrio de busca da sociedade nas pessoas, tudo isso gera carência afetiva, dependência emocional. Quando bebemos da fonte que é Jesus, nada mais importa. Pessoas vão entrar na nossa vida e sair. Entenderemos que só não queremos perder Jesus. Poderemos perder os bens materiais ou oportunidade, mas não queremos perder Jesus. Por isso Paulo diz na carta aos Coríntios: saiba viver a penúria e na fartura, só não queria perder a sua graça. Quem entende tudo isso não sai da paróquia, na perseguição não afeta a sua vida. A pressão na empresa não vai doer tanto, porque já sabem que tudo tem. Rejeita suas fontes, não pode mais saciar as fontes erradas. Lembramos-nos de Jó, que perdeu os filhos, bens, saúde, enquanto sua mulher estava indo embora, disse a ele para abençoar a Deus. E Jó, cheio de brilho, disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Perdia tudo, mas estava saciado e Deus a honrou. Irmãos, o que eu meditava aqui nesse livro, nesse tema, quando nós vimos um rio, no meio do rio às vezes tem água suja e nós estamos bebendo ali. Mas o Senhor é a fonte. Irmãos, não tem mais nada mais limpo do que a água que sai da fonte. Água que borbulha, que é movimentada ali. Nós vemos no rio, irmãos, aquela fonte de água tão limpa que nós nos abaixamos e bebemos, porque ali nós abaixamos a uma referência de estar de joelhos e bebendo da fonte. Aquela fonte de água limpa. Irmãos, é isso que o Senhor quer, nos saciar a nossa sede. Abaixar é um sinal de humildade, da necessidade que precisamos daquela água, da necessidade que precisamos daquele pão. Na hora da Eucaristia, nós recebemos o pão vivo. É ali que nós sentimos saciados das coisas que o Senhor nos dá, mas que o mundo não pode nos dar. Irmãos, muitos de nós procuramos saciar a falta que Jesus faz em nosso coração nas coisas do mundo, nas coisas que não são dele. O Senhor mesmo falou: aquele que ama o mundo não me ama. As coisas do mundo. Irmãos, aquele que tem dois senhores, o mundo, o dinheiro, não tem a Deus completamente.
O Senhor hoje Ele quer saciar a minha sede e a sua sede. Irmãos, se você tem este vazio, você tem um incômodo dentro de você, fala assim, nada para mim está saciando, eu trabalho para conquistar as coisas, mas mesmo assim eu ainda continuo com sede, aquilo não me saciou, você faz as coisas e continua com sede, continua querendo mais, é porque você não está na verdadeira fonte de água viva. Você não está com Jesus realmente saciando você. Ele é a pessoa que nos sacia. Se você está procurando no pecado, nas coisas, irmãos, é Jesus. Eu quero, com esse tema, ressuscitando a saciedade, trazer ao seu coração que só um vai saciar a sua sede, só um vai saciar a sua fome, somente Jesus. Irmãos, é tão bonito quando nós lemos, coisas medicinais nos médicos, porque quando nós temos muita sede e não bebemos água, o nosso organismo faz com que nós comamos para que produza água. Já que o nosso organismo não está vendo nós bebermos água, ele vai fazer com que comamos para ter sede, para gerar água. Então muitas das vezes nós estamos com tanta fome porque o nosso corpo não tem água. Então um leva ao outro, a fome leva a sede. Então, irmãos, esta saciedade que o Senhor quer hoje é espiritual. É saciar essa sede espiritual que temos dentro de nós, que nós estamos procurando nas coisas do mundo. O Senhor, Ele quer saciar hoje você com a água viva, assim como aquela samaritana. Ele quer saciar você, assim como aquela que se jogou aos pés e queria água viva, água pura. Ela também queria o pão. Nós vemos aqui falar da cananeia. Irmãos, o Senhor é Ele quem vai saciar você, a sua sede e a sua fome. Então eu convido você a parar por um momento no dia de hoje e falar, Senhor, sacia minha sede, sacia minha fome. Senhor, sacia o que eu tenho precisado. É Ele quem vai saciar, irmão. É Ele quem vai saciar o que você tem precisado. E que Deus abençoe você. Que Jesus sacie a sua sede e a sua fome. Em nome do Senhor Jesus.